Boa tarde, irmãos e irmãs, né? Eu gostaria de estar falando hoje sobre um assunto interessante, sobre a letra J, né? Que tantas pessoas têm dúvida, né? Bom, a letra J, se for fazer uma simples pesquisa no próprio Google, né? A gente sabe que realmente o Google, tudo isso, toda a inteligência por trás é a mente de Azazel, dos anjos caídos, mas tem muitas coisas que tem lá que dá para se aproveitar, que eles agora não se escondem mais, eles não querem esconder mais nada, eles estão aí mostrando tudo na cara mesmo, só não vê quem não quer, né? Então, lá diz que a letra J, né, vem do século XVI, então ela provavelmente tem 525 anos. Então aí a gente fica se perguntando, ué, então da onde saiu o nome Jesus? Né? Se lá em Isaías 7,14, né, está escrito que, portanto, o mesmo Senhor que vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará Emanuel, né? E lá em Mateus confirma, né? Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará seu nome Emanuel, que significa o Pai está conosco. Então, da onde saiu esse Jesus? Né? A gente para e analisa, né? Tem alguma coisa de errado aí, né, gente? Basta a gente pensar, né? Fazer uma breve pesquisa. Aí já teve gente que me perguntou aí nos comentários. Ah, mas se não tinha letra J, como é que se chamava judeu, Judeia, Judá? Gente, a gente tem que entender que o Antigo Testamento ele está escrito em hebraico e aramaico. Por quê? Porque são livros dos anjos caídos, né? E o Novo Testamento todo está escrito em grego e aramaico, que são as palavras do Messias, entendeu? Então, gente, quem veio relatando toda a história antes do Messias? Foram os próprios anjos caídos, através de alguns profetas, né? Que são da parte do nosso Pai, que não mataram, não roubaram, não destruíram, e a maioria os falsos profetas, né? Que é Isaac, Jacó, Moisés, Abraão, Eliseu e por aí vai, entendeu? Então, né? Como pode, né? Assim, a gente entende também que os anjos caídos, eles resetam a história de tempo em tempo, para eles colocarem como eles quiserem, como aconteceu, como eles querem que a gente saiba que aconteceu no passado. Mas a gente sabe que não é assim, né? E a maioria das coisas de verdade que a gente vai saber mesmo é quando a gente estiver lá com o nosso pai, cara a cara, e ele vai nos explicar tudo, né? Mas assim, ó, uma breve pesquisa. Judeia se chamava Yehudá, né? Eu não sei se bem essa pronúncia aí, porque, né, eu não entendo muito de hebraico. Mas, ó, na época antes do Messias era Yehudá, depois Yehud, e depois em grego, né, romano, ficou Laudaia, o nome, né? Os judeus na época se chamavam hebreus ou israelitas, Judá, Yehuda, e Judas, né, que é o nome de Judas, era Yehudá, aí já é com H no final, né, que diz louvado a Deus. Já se sabe, né, que quem traiu o Messias foi quem? Foi um hebreu, né, que na época se chamava hebreu, já que não existia a letra J, né? Então, assim, o que a gente pode entender que na época do Messias, antes do Messias, eles foram trocando tudo. As palavras eram de outra forma, se pronunciavam de outro jeito, tinham outros significados. Então, conforme eles foram traduzindo e trazendo para o hoje, modificaram tudo. Por que incluíram o J? Para justamente chegarmos no Jesus, né? E todo mundo ser enganado aí e achar que Jesus é o nosso Messias Emanuel, sendo que não é, não é. Depois, né? Como a gente sabe, lá no céu, nosso Messias se chamava Miguel. Ele veio em forma humana, né? Ele se chamou Emanuel. E depois que ele foi, a gente chama ele de Messias, porque ele tem um novo nome lá no céu que a gente só saberá no dia, né? Que a gente for, né? Embora dessa terra. Então, gente, não é difícil de entender.
Sabe? Se a letra J tem só 500 anos, lógico que anteriormente a ela, as palavras, os nomes eram tudo diferentes. Como Jeremias. Jeremias podia se chamar como? Talvez o nome de Jeremias não fosse Jeremias. Conforme as traduções foram fazendo, eles foram modificando tudo. Tudo, inclusive a história. É assim que os anjos caídos fazem. Eles resetam a história de tempos e tempos e vão modificando tudo para nos enganar. Então, gente, sai desse erro, bora acordar, que o tempo tá curto, entendeu? A grande tribulação está à porta aí. Vamos acordar, gente. Jesus não é o nosso Salvador, não é aquele que morreu lá no madeiro. Tá aí, até o próprio ChatGPT, o próprio Google falando que nem existia a letra J na época, gente. Então, assim, vamos acordar, gente. Enquanto ainda é tempo, vamos buscar nossa salvação, viu? Tá certo? Uma boa tarde aí e um abraço para todos os irmãos.